dia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós discutirmos os tipos de pilha, eu tenho uma pilha para mostrar para vocês, para a gente recapitular com base no que Alessandro Volta introduziu a discussão e que John Daniel representou lá a sua pilha. Então, por exemplo, eu tenho a seguinte situação. Eu vou informar para vocês dois eletrodos. Ó, prata, um mais aquoso, recebendo um elétron e indo a prata 0 sólido. Se você reparar isso aqui, eu tenho uma oxidação, uma redução. Olha o número. O NOx diminuiu, reduziu. Ele ganhou elétron. O elétron está antes da seta. Se ele recebeu elétron, ele sofreu redução. Então isso é uma redução. E o potencial de redução padrão, então foi feito com base naquela medida padrão que a gente já discutiu com vocês como isso acontece, vale 0,80. Gente, qual é a unidade de medida de potencial padrão de redução, né? De diferença de potencial? Volt. Então, um Vzinho. Esse canetão aqui já foi. E aí eu tenho o outro. O outro vai ser alumínio 3 mais aquoso mais, obviamente, se ele tem carga 3 mais, ele pode receber só um elétron? Pode. Ele pode receber só 2 elétrons? Pode. Ele pode receber os 3 elétrons. Neste caso eu vou representar uma redução total, mas cuidado, tá? Se ele tem 3 e ganhou um elétron, já é uma redução. Então, mais 3 elétrons e ele vai virar, então, alumínio sólido. Antes era mais 3, agora é 0. Diminuiu, ele sofreu uma redução. E esse potencial padrão de redução vale menos 1,66 volt. Então, olha que curiosidade. Eu te forneci dois potenciais padrões de redução e vou te pedir para que você monte uma pilha de Daniel. O que você precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa comparar prata e o alumínio para saber quem vai oxidar e quem vai reduzir. E como você sabe? Comparando os dois potenciais que são padrões de redução. Esse é de redução, esse é de redução. Quem tem maior potencial de redução? Mais 0,80 da prata ou menos 1,66 do alumínio? Não faz sentido, né? Mais 0,80 é maior do que menos 1,66. Então o que nós sabemos que vai acontecer? Que por ter um potencial de redução maior, a prata vai reduzir, obrigando o alumínio a oxidar. Então aqui nós temos a prata reduzindo, sendo portanto nosso agente oxidante, obrigando o alumínio a oxidar. Então ele vai sofrer oxidação, é portanto nosso agente redutor, obriga o outro a reduzir. Tá? Então se eu quero representar essa pilha, o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, eu preciso inverter essa equação aqui, ó. Então, na verdade, eu vou precisar de alumínio sólido indo para alumínio 3 mais aquoso em solução, ele forma um íon mais 3 elétrons. Agora sim, isso aqui está oxidando. Só tem um detalhezinho que eu preciso chamar a atenção de vocês. O alumínio nessa equação, nessa semi-reação, isso aqui chama semi-reação de oxidação. Por que semi-reação de oxidação? Porque ela não é a reação total, ela só está mostrando o que está acontecendo no ânodo, tá? A semi-reação de oxidação, ela acontece no ânodo, no polo da oxidação.
Se você olhar quantos elétrons ele quer perder 3 elétrons. Mas repare, a prata está ganhando somente 1. Olha, você não precisa fazer um balanço de massa, você precisa fazer um balanço de carga, e o de massa vem automaticamente. Então, como nossa preocupação é número de elétrons perdidos, número de elétrons recebidos, grave isso, tá? Numa pilha, num processo de óxido-redução, o número de elétrons perdidos precisa ser igual ao número de elétrons recebidos. Não faz sentido que o alumínio perca 3 elétrons e que a prata receba só 1. Tem alguma coisa que não está batendo. E esses outros 2 elétrons, para onde foram? Então não tem elétron criando, não tem elétron desaparecendo. Se o alumínio perdeu 3, a prata ganhou 3. Então é preciso multiplicar toda aquela equação de cima por 3. E aí? Eu multiplico esse 0,80 por 3? Jamais na sua vida. Isso aqui não é termoquímica. Presta atenção. Algumas grandezas, você vai ter ela em relação de quantidade de matéria. Por exemplo, existem energias, joule, quilocalorias, grandezas térmicas, que elas são em função da quantidade de matéria. Ela é uma propriedade que depende da extensão do corpo. Então, se eu digo para você assim, que uma reação de formação de água libera 286 kJ por mol, ora, se eu digo 286 kg é o multiplicador da grandeza, joule a unidade de energia. Por mol, o que eu quis dizer? Que por quantidade de matéria, se eu tiver então 2 mols, eu vou ter que dobrar. Se eu tiver 10 mols, eu vou ter que multiplicar por 10 essa energia. Agora repare, o potencial padrão, ele não é por mol, ele é volt, mas não é por mol. Certo? Então, mesmo que eu multiplique aqui por 3, para que eu tenha um equilíbrio eletrônico, 3 elétrons recebidos, 3 elétrons perdidos, não significa que eu vá ter que multiplicar esse potencial por 3. Ok? Não façam isso, senão você vai cometer um erro grave. Bom, agora sim, o número de elétrons recebidos é igual ao número de elétrons perdidos. O que sobrou da nossa equação geral? 3 pratas, 1 mais aquoso, mais um alumínio sólido, produzindo alumínio 3 mais aquoso, mais 3 pratas no estado físico sólido. Tcharam! Tá aí. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de equação global da pilha, tá? Então, essa é a nossa equação global da pilha. Posso representar essa pilha dentro daquele formato de John Daniel? Posso. Como que eu posso representar ela? Vamos representar o ânodo e depois a gente representa o cátodo. Então, no ânodo, está acontecendo alumínio sólido indo para alumínio 3 mais aquoso em solução. Aqui você mostra autores que vai chamar isso aqui de ponte salina. Eu vejo isso aqui como uma divisão das células eletroquímicas, tá? Aqui, 3, desculpa, estequiometricamente está faltando ali um 3, tá? E aqui eu tenho que 3 pratas, 1 mais aquoso, estão indo para 3 pratas sólidos. Pronto, está aí a nossa representação da pilha de John Daniel. O que está faltando fazer? Calcular a diferença de potencial da pilha. Pessoal, no vídeo passado, eu escrevi uma equação errada. Quando eu estava falando de força eletromotriz e diferença de potencial, porque força eletromotriz, né, eu preciso descontar da força eletromotriz a energia gasta com a resistência interna do gerador, para então eu ter a diferença de potencial. E aí eu usei um sinal de menos, era um sinal de mais, mas no vídeo do YouTube eu fiz a correção lá, tá? Onde a equação eu pus menos era mais, só isso.
A equação seria ΔE é igual a força eletromotriz menos RI. Só que eu inverti, eu escrevi força eletromotriz é ΔE menos RI. Aí no caso é mais, só isso. Como que a gente calcula a diferença de potencial aqui? Então a diferença de potencial vai ser igual o potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Então, potencial padrão de redução, e aí, ou do cátodo, né? Que é quem reduziu, menos o potencial padrão de redução do que ocorreu no ânode, tá? Gente, você pode pôr assim, você pode pôr maior e menor, eu prefiro, eu acho mais fácil de gravar, tá? Então, ΔE padrão vai ser, quem é a redução do cátodo? 0,80. 0,80. Menos a oxidação, né, o potencial de redução de quem sofreu oxidação, menos 1,66. Professor, mas quando sofre oxidação, esse polo, o valor do potencial não muda? Mas eu estou usando redução. Se eu usasse oxidação, aí os valores estariam invertidos, tudo bem? E aí eu tenho, né, 1,60 com 0,80, 2,40. Então, esse ΔE padrão vale 2,46 volt. Olha que legal, uma pilha de prata e alumínio consegue gerar uma diferença de potencial da ordem de 2,46 volt. Muito cuidado. Tem uma coisa muito importante no ΔE. Quando você olha o ΔE, basicamente, tá? Se ele tem valores positivos, então significa que eu tenho um gerador, que eu tenho uma pilha. Se eu tenho um valor positivo, eu tenho uma pilha. Se eu tenho um valor negativo, o que significa? Bom, primeira coisa, eu estou trabalhando com diferença de potencial. A diferença de potencial, ela fala sobre a capacidade dessa pilha gerar trabalho. Então a pilha é o meu sistema, é o meu processo eletroquímico. Ela vai usar a energia potencial química para transformar em energia elétrica. E eu quero que essa energia elétrica realize o quê? Trabalho. Então repare, se a minha diferença de potencial for positiva, significa que essa pilha tem, de maneira espontânea, a capacidade de realizar trabalho do sistema na vizinhança. Isso é um gerador. Agora, se você calculou a diferença de potencial e essa pilha deu um potencial negativo, significa que ela não é um gerador, que ela não tem a capacidade de realizar trabalho sobre a vizinhança. Que, pelo contrário, para aquele processo eletroquímico acontecer, você precisa, enquanto vizinhança, realizar trabalho sobre o sistema. Então vocês vão perceber que assim que a gente concluir pilhas, nós estamos caminhando para isso, lá em eletrólise, nós vamos ter o cálculo da diferença de potencial sempre valores negativos, garantindo para nós uma não espontaneidade. Ou seja, são processos que requerem que nós realizemos trabalho sobre o sistema. Você tem que ligar na tomada. É igual ao seu celular. Seu celular geralmente, os celulares trabalham com íon lítio, tá? Metal hidreto de lítio, enfim. Nós vamos discutir essas pilhas agora. E se você não está conectado à tomada, que é o correto para usar o celular, significa que, nesse momento, a sua célula eletroquímica, a sua célula voltaica, a sua célula galvânica, lembra? Célula voltaica, em homenagem a Alessandro Volta, célula galvânica, em homenagem a Luiz Galvão, estão falando a mesma coisa. Então, a sua bateria, que carregou, está usando nesse momento energia potencial química, está tendo uma reação no ânodo e no cátodo, e eles estão transformando isso em energia elétrica para que essa energia elétrica realize trabalho sobre o sistema, sobre a vizinhança. A sua bateria é um sistema onde está acontecendo a reação e ela está realizando
o trabalho sobre a vizinhança, o seu aparelho celular. Você está me vendo. Como nós estamos gravando um vídeo, o consumo, né, de bateria aumenta muito, tanto do meu quanto do seu que está aí recebendo. Chega um ponto onde as velocidades se igualam, entram em equilíbrio, e no equilíbrio a diferença de potencial é zero, ou seja, o seu celular deixa de funcionar. Para que você possa recarregar a sua bateria, você é obrigado a conectar isso a uma fonte de energia, a um gerador. E agora, repare, você vai realizar trabalho, você, a vizinhança, a sua tomada, vai realizar trabalho sobre o sistema, sobre a sua bateria. E vai fazer reações dentro da sua bateria que não são espontâneas ocorrer. Eletrodos que têm tendência a oxidarem, são, portanto, o ânodo da pilha, vão sofrer redução, para que tenha a sua energia potencial readmitida. Eletrodos que têm tendência a sofrer redução, que é o seu cátodo da sua bateria, vai sofrer oxidação. Ele vai fazer algo que não é espontâneo, que ele não tem tendência a fazer. Por quê? Porque eu consigo reconstituir os eletrodos e agora, quando a bateria atinge 100%, eu posso desconectar da fonte externa e usar novamente, a reação volta a se processar. Isso é um caso de pilhas que os ânodos e cátodos são reversíveis. E falando em pilhas, vamos discutir toda essa evolução de pilha, tá? Então, fizemos a revisão aí de uma pilha de Daniel usando, né, os eletrodos de alumínio e prata. Vimos que a prata tem tendência a sofrer, neste caso, na presença de alumínio, a redução, obrigando obrigando o alumínio a sofrer oxidação. Na aula agora, nós vamos estudar o que a gente chama de pilha seca, ou ainda comum, ou ainda falamos o sobrenome de quem criou, que foi o Letlanché, tá? Foi criado por um francês lá no século XIX. Então, na pilha seca, eu tenho no ânodo, tá? Basicamente o zinco. Eu tenho o zinco zero, sólido, indo para zinco 2 mais aquoso. Se ele for de 0 para mais 2, quantos elétrons foram perdidos? 2 elétrons. Então, esse aí é o ânodo da pilha seca. Já no cátodo, lembrando, pessoal, isso aqui é só para a gente discutir, são equações, algumas eu vou mostrar elas bem simplificadas. Você não precisa se preocupar com memorizar essas informações. Então é só para que você saiba como funciona, tá? Então eu tenho aqui 2 MnO2 aquoso. Agora o cátodo, tá? Onde ocorre a redução. Mais o íon amônio, NH4 mais aquoso. Mais, deixa eu ver aqui, quantos elétrons ele vai receber? Tem que ser 2 elétrons aqui, 2 elétrons produzindo. De lá, ó, aqui antes eu tinha 2 óxidos de manganês. Agora eu vou ter uma junção aqui e eu vou ter o Mn2O3. Repare, se eu tinha 2 desses, está faltando um oxigênio. Você já vai achar ele. Esse cara aqui é sólido, mais, ainda no cátodo, tá? NH3, que é amônia gasoso, mas está faltando alguém, tá? Aqui esse cara perdeu um hidrogênio, está faltando alguém. Quem está faltando? Aqui são 2, ó, então está faltando 2, mais água líquida. Mais água líquida. Certo? Essa é a equação. Não é, se você quiser escrever equação global, basta você somar o ânodo e o cátodo, e aí você tem, por exemplo, 2 elétrons que está depois, vai cortar com 2 elétrons que está antes. Tem mais alguém antes e depois? Não. Você vai acrescentar o zinco aqui e acrescentar o zinco lá. Isso aí vira a equação global. Então repare, isso é a pilha seca. Ela consegue, né, ter uma diferença de potencial aqui da ordem de 1,5 volt.
Hoje quase que a gente já não usa mais essa pilha seca. É aquela famosa pilha, tinha uma marca, né? As amarelinhas. É uma pilha que tem uma duração muito curta. Se você colocar ela num brinquedo, num equipamento que tem um uso muito exagerado, por exemplo, se você coloca ela num controle qualquer, controle, equipamento eletroeletrônico, que esse controle você quase não usa, o da televisão, se você usa a TV fechada, você vai usar muito para mudar de canal da TV fechada, a televisão basicamente ali desliga. Então, se for este o caso, ele vai durar um tempão. Mas se você pôr isso num carrinho de controle remoto, você vai perceber que muito rapidamente ele deixa de funcionar. Por quê? Ele tem um probleminha. Essa amônia gasosa, ele tem um eletrodo de grafite, que é o cátodo. E aí tem esse gel, enfim, ele tem uma barra de zinco. Basicamente, ele tem um eletrodo de grafite, que é o cátodo, no centro da pilha. Ele tem todo um gel, que tem os eletrólitos. E na lateral de fora, ele tem uma camada de zinco que blinda a pilha. E depois tem alumínio que fecha. Mas o alumínio não está sofrendo a reação. Quem está sofrendo a reação é o zinco, né, do ângulo. E quando essa reação está acontecendo, essa pilha produz amônia. E a amônia, ela é adsorvida. Presta atenção na palavra que eu falei. Eu não falei absorvida com B de bola, eu disse adsorvida com D de dado. A amônia é adsorvida, retida na superfície do carbono grafite. E isso atrapalha o funcionamento da pilha. Por isso que esse tipo de pilha, quando ela perde potência, se você tirar ela do sistema e aguardar um pouco, você vai ver que a amônia é readmitida, né? Ela vai ser dissolvida, esse gás de amônia vai ser dissolvido nas substâncias que estão na fase gel, e você pode conectar novamente no seu equipamento e ele volta a funcionar por mais um tempo. Mas não é o melhor tipo. Uma outra pilha, que não vai dar tempo, porque ele tem, agora já são 8h30 da manhã, a gente tem mais 20 minutos de aula, não tenho condição de falar de todas as pilhas, eu queria falar das mais modernas. Então, uma outra pilha, que é o que a gente usa muito comum, é a pilha alcalina, tá? Acontece meio básico. Tanto a alcalina, já a alcalina, ela dura muito mais do que essa. Isso aqui é a pilha seca, a outra é a alcalina. Então eu tenho um eletrólito à base de hidróxido, é por isso que fala pilha alcalina. Tá? Vem de álcali dos hidróxidos. Lembrando que a pilha alcalina ela tem um tempo de vida, uma duração muito maior. Não é muito. Ela vai render 10 vezes mais do que uma pilha seca. E é por isso que no mercado você tem uma grande dificuldade para encontrar esse tipo de pilha. Porque a alcalina também entrega 1,5 volts e, enfim, é mais interessante ter a pilha alcalina. Tá? Vocês, meus alunos, já me viram usar aqueles microfones tal, que são movidos a pilha alcalina. E aí agora vamos para os acumuladores ou baterias de chumbo, tá? Baterias de chumbo. Gente, essas baterias são antigas, são extremamente eficientes, a gente usa elas até os dias de hoje nos carros, tá? Eu tenho no ânodo da bateria, eu vou ter, obviamente, que o chumbo, a gente não pode deixar de falar, mais ácido sulfúrico. Se você conversar com uma pessoa mais velha, que teve carro, né, ali da década de 70, 80, início da década de 90, ele vai falar para você que as baterias antigamente você tinha que pôr água. E que você tinha que tomar o maior cuidado com a solução de bateria, porque ela promovia corrosão. Sim, com base no ácido sulfúrico. Com o tempo, as baterias ficaram lacradas. Hoje, se você comprar um carro 0 km, né, assim, dos anos 2000 para cá, essas baterias já vêm lacradas de fábrica. O que é isso? Não é para abrir, você não tem que pôr água nela. Ela não tem necessidade de se adicionar água. Ela tem um ciclo de vida que vai variar de 2 a 3 anos, a depender do uso e da marca, tá? A depender do uso e da marca. Mas é em torno disso, de 2 a 3 anos
você vai ter essa bateria aí. Mais 2 elétrons. Então, no ânodo de uma bateria, eu tenho as placas de chumbo, eu tenho ela mergulhada em ácido, forma-se o sulfato de chumbo, desloca então o hidrogênio. Então essa é uma reação aqui de simples troca, o chumbo vai deslocar o hidrogênio, formou o sulfato de chumbo. Desculpa, esse sulfato de chumbo não é sólido não, vai ser aquoso. Vai ser aquoso, porque depois eu preciso desse íon no processo. Mais 2 hidrogênios ionizados, 2H+, mais 2 elétrons. Já no cátodo, onde ocorre a redução, eu vou ter o óxido de chumbo, PbO2, tá? Que vai receber junto o íon H+, que estava no processo de formação aqui no ânodo, então ele vai receber. Depois você pode cortar para escrever a equação global, tá? Mais ácido sulfúrico, a equação extremamente mais complexa. Mas, olha, aqui perdeu quantos elétrons, gente? 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons, quanto tem que formar? 2 elétrons. Mais, agora é certo, né? Produzindo PbSO4 e 2 águas. Produzindo PbSO4 mais 2 águas. Tá bom? Essa água é líquida, o sulfato eu já disse que vai estar na fase aquosa. Você pode cortar aqui, ó, tudo que for igual tiver dos dois lados, pode cortar. Por exemplo, 2H+ está antes da seta, com 2H+ está depois. 2 elétrons que está antes da seta, com 2 elétrons que está depois. E aí tudo que sobrou aqui, ácido. Então você vai pôr chumbo mais óxido de chumbo mais 2 ácidos, produzindo 2 sulfatos de chumbo mais 2 águas. Essa vai ser a equação global da pila. A diferença de potencial aqui, ó, a diferença de potencial dessa equação, tá, é de 2 volts. Só que você pode ter a sua brilhante ideia de colocar essas pilhas em série. Quando você pega a bateria do carro, eu tenho ali dentro 6 células eletrolíticas, 6 células galvânicas em série. Se cada célula gera 2 volts, eu tenho 6, quantos volts essa bateria gera? Ela gera 12 volts. Então, na verdade, vezes 6, porque eu tenho, e aí eu vou ter 12 volts. E se você vê um veículo de grande porte, tipo um caminhão, um ônibus, aí você vai perceber que para o funcionamento desse automóvel, você tem nada mais, nada menos que 2 baterias dessa. Então repare, se cada reação dessa de chumbo gera 2 volts e eu coloco em série 6 delas dentro de uma única bateria, eu formo uma bateria de 12 volts. E se eu colocar 2 baterias de 12 volts em série, 12 mais 12, 24 volts. Então essa é a diferença do que a gente chama de carros de baixa tensão e carros de alta tensão. Veículos de passeio são todos 12 volts. Veículos de carga, né, caminhões, ônibus, são todos 24 volts. E aí eu tenho um probleminha. A elétrica 24 volts costuma pôr fogo no caminhão, pôr fogo no ônibus. A diferença de potencial é tão grande que quando fecha-se um curto no sistema, e por isso que esses veículos têm uma chave geral, onde o motorista pode desligar a chave geral e cortar toda a fase elétrica, você não vai ver isso em carro. Porque carro tem os circuitos elétricos e tem lá esqueci agora o nome, gente. Quando queima e aí desliga o sistema elétrico, enfim. Quem lembrar, escreve aí para mim. Os fusíveis, lembrei, a caixa de fusíveis. Todo carro tem caixa de fusível, todo caminhão tem caixa de fusível. Eu não estou falando de fusível, estou falando de chave geral. Você desliga o circuito da bateria. Para que isso? Para evitar que o veículo pegue fogo, porque uma vez que o circuito passa a corrente e começa o curto, vai até pegar fogo no carro todo, tá? Hoje, nós temos uma tecnologia muito interessante, o carro do pai de vocês já funciona assim, que é o sistema Start-Stop. Você já dispensa o uso da chave na ignição.
Então, se você ficar parado por um tempo, esse carro desliga o funcionamento. Isso garante um consumo de combustível aí de até 15%, é interessante. Eu confesso a vocês que já trabalhei para algumas pessoas antes de ser professor, quando eu mexia com o mercado imobiliário que tinham esse tipo de carro. Isso me gerava um certo desconforto, até a gente acostumar que o carro desliga sozinho no semáforo. Mas ele gera não só uma economia de combustível, como ele gera também uma diminuição da poluição do meio ambiente. Isso é interessante. Tem um probleminha. Qual que é o probleminha? O probleminha é que essa bateria é mais cara que as outras. Então, se uma bateria de uma determinada marca, de um carro comum, tá? De mesma amperagem, porque baterias com amperagem diferente, a voltagem é a mesma, 12 volts, mas gerando cargas elétricas diferentes, ou seja, quantidade de cargas elétricas diferente, intensidade de corrente elétrica diferente, melhor dizendo, essas baterias, elas têm preços diferentes. Então, se eu comprar uma bateria de 45 amperes, de 60, de 70, de 80, vai ter preços diferentes. Mas são todas 12 volts. Mas elas têm capacidade de carga maior. Certo? Tá. Se você então comparar mesma marca, mesma amperagem, mesma voltagem, você vai ver que uma bateria vai custar, sei lá, R$200, uma bateria comum, e aquela bateria dos carros start-stop, ela custa 500, 600, 700 reais. Por que a diferença de preço? Porque mudou a tecnologia. Tem uma que é essa tecnologia melhorada, tem a outra que é a mais moderna, que usa a absorção desse ácido com fibra de vidro, enfim, é diferente. E aí ela é capaz de gerar. Porque quando você dá a partida, quem gira o motor é a bateria. Ah, professor, não, é um motor de partida, motor de arranque. Ok, filho, mas é um motor elétrico, que depende de consumir a bateria. Então, a capacidade dessa bateria de realizar trabalho está diminuindo, porque ela foi consumida. E depois que o motor está funcionando, o alternador recarrega a bateria. Num carro que fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, ele tem que usar a bateria muito mais intensamente. Muitas das vezes, você acabou de sair do semáforo, ele ligou o carro. Você parou no semáforo, você andou 100 metros, não deu tempo nem de carregar o que você acabou de ligar o carro. Parou o semáforo de novo, ele desliga de novo. Imagine um trânsito parado, que tem aí na época do Jardim Goiás de Jogos, próximo ao Serra Dourada, que você anda 10 metros, o carro para e desliga. Você anda mais 10 metros, o carro... Esse tanto de carga que a bateria precisa ter para ficar ligando o carro. Por isso que é uma bateria diferente, que não usa essa tecnologia. Uma outra bateria é a bateria que a gente vai chamar de níquel-cádmio. Essa bateria está caindo em desuso, acreditem, ela dominou aí os anos 90. Todo celular vinha com bateria de níquel-cádmio, tá? Vocês não eram nascidos quando tinha esses celulares, não. A duração delas era extremamente curta, então você já comprava. Eu lembro que você comprava um Motorola, um celular da Motorola, que tinha Vibracall e tal, ele era moderno. O Elite, por exemplo, o celular, depois procure na internet, o Motorola Elite, e ele já vinha com 3 baterias. O carregador não era que você conectava na tomada, era um carregador de mesa, você punha as baterias, eu acho que ele suportava até 4 baterias carregando ao mesmo tempo. Então era comum você ter que comprar baterias sobressalentes, ele já vinha com uma série de baterias, porque ele consumiu a bateria. Basicamente, você terminava uma ligação, você tinha que trocar a bateria do celular e retomar, enfim. A duração dela era bem reduzida do que é hoje, tá? É outra tecnologia. Essas baterias, elas geram, né, uma diferença de potencial aí, diferença de potencial de 1,2 a 1,4 volts, tá? Então vocês têm muitas pilhas recarregáveis. Agora presta atenção, esses aqui não são recarregáveis, certo? Esse aqui não é, esse é. Esse aqui é recarregável, tem uma alternativa, essa reação aqui é reversível. Essa aqui também é reversível. Essa aqui, se você pôr ele para recarregar, ela vai explodir. Ela não é uma reação reversível. Esse aqui é reversível. Quando você compra uma pilha palito, que ela é recarregável, você põe uma máquina fotográfica, etc e tal, pode ler lá que está lá, níquel-cádmio. Ela é de níquel-cádmio. Eu não vou ficar aqui escrevendo, faltam menos de 10 minutos para cavalo, não vou ficar escrevendo as equações todo mundo, não, senão eu perco uma parte muito importante que é as de lítio.
Então eu tenho vários tipos de bateria. Nós temos a pilha seca, tem a alcalina, tem a bateria de chumbo, tem a de níquel-cádmio. Essa aqui tem um problema, esses dois metais são muito tóxicos, são o que a gente chama de metais pesados. Isso aqui agride bastante o meio ambiente. Mas essas pilhas que você compra, que tem um carregadorzinho, que você já tem ela recarregada, são a base de níquel e cádmio, não precisa preocupar. Além do que, como produto, forma-se o hidróxido de níquel e hidróxido de cádmio, que, enfim, tem ações danosas no meio ambiente. Temos as pilhas de lítio, que tem uma duração muito maior. Você tem basicamente 3 tipos de pilha de lítio: a de lítio e iodo, tá? Onde o lítio vai oxidar e o iodo vai reduzir. Você tem o metal hidreto de lítio, então geralmente o metal associado ao lítio formando o hidreto aí H-. O íon lítio, que é a mais comum, que é o que a gente tem geralmente nos celulares, no notebook. Ela tem algumas vantagens, porque ela tem um ciclo mais elevado, tá? A de lítio e iodo, a de pilha de lítio e iodo, lítio e iodo, essa pilha ela tem aí a diferença de potencial aí próximo, diferença de potencial da ordem de 3,4 volts, então ela gera uma carga interessante e dura 15 anos. É o que a gente usa hoje em marca-passos, tá? A pessoa tem que colocar aquele equipamento ali próximo do coração para garantir uma regularidade nos batimentos cardíacos. Você vai usar uma pilha de lítio e iodo, porque além de gerar uma carga bem razoável, que pode, né, fazer o funcionamento adequado, o que você ganha é isso aqui, pensa, uma pilha que tem duração de 15 anos, ela não é recarregável. Hoje existem sistemas, né, de marca-passo que você pode recarregar sem fio, igual aqueles celulares que você encosta um no outro, esses da Samsung, eu não sei se a Apple faz também, que você encosta um no outro, só de chegar perto um recarrega o outro. Então, esses equipamentos agora, para evitar de ficar abrindo o paciente para trocar pilha, tá? Você tem os de íon lítio do celular, dos notebooks, que tem aí de 3 a 3,5 volts. Tem a pilha de hidrogênio, essa eu vou escrever para vocês, porque ela tem uma curiosidade. Vou apagar aqui a parte de cima. Lembrando, se você tiver dúvida, tá? Mande aí no WhatsApp, eu estou pronto para responder vocês. Lembrando ainda que eu vou deixar a tarefa desse módulo, tá? Então nem adianta sair, vou deixar a tarefa desse módulo, agora eu vou escrever as partes. Então, a bateria de hidrogênio. Olha que legal. A NASA usa muito essa bateria, porque a cada 680 kg de hidrogênio, ela produz 720 litros d'água. Então, é uma pilha que não gera gases, que ela não vai gerar nenhum produto tóxico, onde no ânodo eu tenho que H2 gasoso gera, né, 2H+, mais 2 elétrons. Então, é relativamente simples de entender esse ânodo. No cátodo, eu tenho meio de O2 gasoso. Pessoal, isso aqui é uma equação simplificada do que está acontecendo na pilha. Mais 2H+, que vai participar aqui do ganho de elétrons, tá? Mais 2 elétrons. E ele vai formar água. Então tem o ânodo. E aqui eu tenho o cátodo. E aí você pode falar, professor, vai cortar 2H+, com H+, 2H+. Bom, o que sobrou? Hidrogênio mais o oxigênio deu água. Olha que legal. A diferença de potencial não é tão grande, não. Eu demorei a achar essa diferença de potencial padrão, tive que ler um artigo da NASA para achar, mas é só 0,7 volts. Não tem problema. Você pode fazer isso em série. Quando você cria uma pilha dessa em série, vai gerar uma carga elétrica maior, que é o que você tem interesse. Mas o mais importante é aqui, gás. Eu tenho gás, hidrogênio, gás, oxigênio, isso aqui é água líquida, tá? Eu falei gás, mas é água líquida. Esse subproduto, imagine numa estação espacial, que os caras estão lá, sem condição de voltar para a Terra, e tem condição agora de, além de gerar corrente elétrica, beber água. Qual que é o grande
problema dessa pilha? O grande problema dessa pilha é que esse cara é extremamente explosivo e armazenar ele é complicado. Então tem um probleminha. Mas já foi o sonho de consumo para você produzir carros movidos a hidrogênio. Existem projetos, depois pesquisem na internet, vocês vão achar. Faltam... Gente, me permitam passar uns 5 minutinhos, porque falta metal de sacrifício. Aliás, se eu falo de metal de sacrifício na próxima aula, eu vou falar da pilha líquida, e aí eu vou falar de metais de sacrifício na próxima aula, quando você faz a cromação, quando você faz a ferrugem. Existe uma última pilha, que ficou conhecida como pilha de metal líquido, tá? Metal líquido. Pessoal, existem muitos projetos. Isso que a gente está mostrando para vocês, tudo que eu mostrei aqui hoje de projeto de pilha, são coisas no máximo da década de 70, está super ultrapassado. Existem hoje um desenvolvimento muito grande da eletroquímica na busca de novas pilhas, de novas tendências de energia para que tenha carros elétricos mais eficientes, baterias mais eficientes. Então tem uma bateria em questão, que é a pilha de metal líquido. O professor Donald Saduri, ele não é mais professor do MIT. Durante 16 anos ele deu o curso MIT 3091. Eu estou terminando de fazer esse curso na internet, ele está disponível pelo YouTube. Para quem entende um pouquinho de inglês, vale muito a pena, mas sim, é uma química mais avançada da introdução do estado sólido. E basicamente ele tem uma pilha de magnésios com uma pilha de antimônio, e aqui entre os eletrodos de magnésio e antimônio ele tem um sal fundido. Isso aqui lembra muito um sólido lamelar, tá? E, bom, tem alguns pontos negativos. Essa pilha tem que estar entre 400 e 700 graus Celsius para que você mantenha o sal fundido. Então tem alguns inconvenientes. Para carro ainda não foi a grande sacada, porém ela serve como uma bateria para armazenar, por exemplo, essa energia que vem do sol. Tá? Você tem as placas de silício, que tem a dopagem de outros elementos, ocorre então a captação dos fótons, do efeito do ultravioleta e a consequente geração de energia elétrica, mas eu posso absorver isso, essa energia gerada, numa bateria. Então imagine uma fábrica que ela acaba produzindo mais do que ela consome. Ela não precisa vender, ela pode absorver isso numa bateria e usar, por exemplo, na parte do turno da noite. E realmente ter 100% de independência energética. Isso é muito importante. É um projeto que está em andamento, existe uma empresa por detrás disso. O professor Donald Sadui é um dos sócios. O Bill Gates, né, que é fundador da Microsoft, é um dos investidores, um dos investidores anjos que a gente fala, está por trás desse projeto. Qual que é a vantagem? É uma pilha, é uma bateria de simples manutenção e que tem um tempo de vida aí de 15 anos. Então o cara gasta agora, mas daqui 15 anos que ele vai precisar de trocar alguns componentes dessa bateria. Para nós, ou para países, né, no nosso caso o Brasil, nós somos extremamente dependentes da matriz energética e somos extremamente capengas com relação a isso, nós temos dificuldade em gerar energia para que tenha esse desenvolvimento, seria uma solução. Uma empresa que quer ir para um país não tão desenvolvido, ela pode ir gerar sua própria energia a partir da energia solar e ter a bateria de metal líquido para poder fazer o quê? O armazenamento desse excedente de produção que acontece durante o dia para uso, lembrando que tem chão de fábrica que funciona 24 horas, para que você tenha uma melhor otimização do tempo, espaço, matéria-prima, não vou discutir isso aqui. Então, isso vem resolver o problema de um monte de indústrias em países não desenvolvidos energeticamente. Então isso é interessante. Tá? Existem outros. Ontem à noite eu estava pesquisando mais sobre a bateria do Donald e achei assim, outros projetos em desenvolvimento. Então tem muita gente, pessoal, investindo pesado em energia, em bateria, em energia elétrica, armazenamento de energia elétrica. A indústria automobilística está investindo pesado,
uma série, porque é interessante para nós que isso se desenvolva. Então tem todo um investimento por detrás disso aqui hoje, tá? Pois bem, vai faltar, isso não vai atrapalhar a nossa tarefa, vai faltar eu explicar para você, porque a nossa aula já acabou, o metal de sacrifício. Para que você entenda por que o navio de ferro não é corroído no mar. Mas eu acho que eu vou juntar metal de sacrifício em galvanoplastia, em banhos, né, de joias. Então eu vou deixar isso para o próximo módulo, quando a gente for discutir eletrólise. Tá? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.